Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. A gente então vai falar sobre flaps de avião com materiais poliméricos. A equipe do projeto é composta pela Isabela, pelo Thiago Chique e por mim, Thiago Verling. Bom, o que é então um flap, né? Que é o que a gente quer trocar. É justamente aquela região em laranja da imagem de cima, que são abas estendidas. E essas abas estendidas então vão ajudar tanto na decolagem quanto na aterrissagem. Na decolagem, então, a gente vai ter um aumento da sustentação, ou seja, ele vai conseguir levantar voo mais fácil. E já na decolagem, a gente tem um aumento do arrasto. Então, antes de tocar o solo, a gente vai conseguir reduzir a velocidade desse avião, tornando o pouso mais fácil. E a gente tem então alguns tipos de flaps, né? Que a gente tem o flap comum, a gente tem o aumento do arrasto de sustentação e ele contribui para a elevação, né, do nariz da aeronave, que é a primeira imagem. O flap ventral, então, ele é deflexionado da asa, a gente vai gerar um maior arrasto, só que por outro lado a gente gera turbulência também, que é a segunda imagem. Já o flap com fenda é a mesma ideia, né, de um flap comum, porém a gente tem uma aceleração do fluxo de ar justamente provocado pela fenda. E ele também consegue melhorar o desempenho das aeronaves em baixas velocidades. E já os Fowler Flaps, né, a gente vê eles em aeronaves maiores, porque justamente eles vão, além de tudo, aumentar a área da asa. Então é como se fosse um flap com fenda, só que eles, por aumentar a área, eles têm um desempenho ainda melhor. Bom, então o mercado, né, para a gente entender um pouquinho de como esse mercado se comporta e os números desse mercado. Então a gente tem como principais consumidores Boeing, Airbus, Embraer e United Technologies. E a gente sabe que esse é um setor que foi muito afetado pela pandemia, né, gerado pelo Covid-19. A gente consegue perceber isso quando a gente compara os números de 2019 e 2020, que a gente vê uma redução de 2,2 bilhões de passageiros. Então, com isso, a gente já consegue, né, perceber a dimensão e quão impactado esse setor foi. Bom, e para mostrar um pouquinho mais desse setor, esses números são de 2017, mas aqui a gente consegue ter uma noção, né? Ele gerou 70,4 milhões de emprego e ele participou de 35% do comércio mundial em valor. Além disso, né, ele corresponde a 3,6% do PIB global. E se a gente fosse comparar o setor com um país, a gente poderia comparar então, né, com a economia da Suíça ou da Argentina. Então, mais uma vez, né, um setor muito impactante em todo, não só no Brasil, né, mas como em toda a esfera mundial. Bom, então, qual é o nosso escopo do projeto? Né? Então, a gente quer substituir os flaps convencionais, né, de liga metálica por poliméricos. As etapas então vão ser a listagem dos polímeros, o que a gente vai conseguir usar, a avaliação desses polímeros, né, a característica de cada um, levantar e ver o que é útil ou não, definição de matriz de importância, que é onde a gente vai relacionar as características para com o polímero, definição do polímero, projeto do flap, ensaios mecânicos e término do projeto. E o que a gente tem como premissa, né, o que a gente precisa? Primeiro, material uniforme, né, sem interstícios, ou seja, propriedades constantes, elevar ou manter os níveis de segurança do mecanismo, né? Então a gente não pode reduzir isso. Trabalhar com tecnologia zero defeitos ou 6 sigmas ou alto grau de precisão, né? Altíssimo. E o centro de gravidade tem que ser preservado porque assim a gente consegue pegar o projeto do avião, né? E o próprio avião e só fazer a substituição da peça, sem necessidade de ter que ser feito um avião específico para essa situação. Assim, iniciamos o processo de definição de qual material plástico será feito o flap. O modelo que nós vamos utilizar para selecionar os materiais é um método que foi desenvolvido pela unidade LADEP, da UDESC CCT, que se baseia nos princípios da ferramenta do QFD, da Casa da Qualidade. A partir das propriedades levantadas, teremos os requisitos técnicos da peça, onde estabelecemos pesos para cada um. A partir disso, foi gerada uma matriz de correlação que vai influenciar a matriz de seleção, pela qual foram levantados dados dos materiais e ela, a matriz de seleção, ranqueia esses materiais de acordo com a priorização dos valores das propriedades alcançadas ou das propriedades desejadas. No nosso caso, do flap em particular, nós priorizamos que ele deve ser feito de um material, ou no caso de um polímero, que provê estabilidade dimensional, suporta vibrações, provém rigidez e possui um peso pequeno. Assim a gente pode ver na tabela abaixo que o peso de cada uma dessas características são os maiores
e daí nós temos também o direcionador da melhoria, que identifica se ele deve ser maior ou menor. O único que deve ser menor desses quatro citados é o peso, pois deve ser um produto que tenha baixa densidade para assim o avião ser menos pesado e ter melhor sustentação de voo. Os itens devem resistir a riscos, suportar desgaste, prover flexibilidade, suportar temperaturas e os demais foram classificados conforme a sua importância para o projeto, bem como seus respectivos direcionadores de melhoria. Através disso, nós correlacionamos os requisitos técnicos com as propriedades dos materiais, indicando se elas seriam fortes, moderadas, fracas ou inexistentes. Através da matriz de correlação gerada pela matriz de avaliação, foi feita a matriz de seleção, onde nós identificamos as características e propriedades de vários polímeros e assim a própria planilha do Excel, o próprio método, nos informou uma pontuação respectiva e uma classificação para cada um dos mesmos. Foi assim identificado que o polímero que mais se adequa a o que nós estamos buscando por causa de suas propriedades e sua relação com a própria atividade que ele desenvolverá é o policarbonato, pois ele possui excelente resistência ao impacto, alta resistência térmica, boa resistência a intempéries e uma combinação única de ductilidade e rigidez. E o fornecedor definido para suprir nossa linha de matéria-prima seria a Beta Acrílicos, pois a empresa atua desde 2004 oferecendo produtos de primeira linha e atendendo todas as demandas e necessidades do mercado. Além de fornecedor de policarbonato, ela também oferece uma ampla gama de serviços que pode suprir todas as nossas expectativas. Temos 4 tipos de flaps para aplicação. Todos eles podem ser moldados de acordo, pode ser fabricados por injeção, e sendo que é um processo cíclico de transformação, e ele abrange algumas etapas, que é transporte, aquecimento e fusão, homogeneização, injeção do material, resfriamento, solidificação e ejeção da peça moldada. Para esse tipo de aplicação, no caso dos flaps, recomenda-se que a velocidade de injeção seja rápida para evitar problema de preenchimento ou ruga no produto. Fazendo a comparação dos dois materiais, a liga metálica ela apresenta a vantagem de alta durabilidade e alta resistência a impactos. A desvantagem é condutividade elétrica e térmica, maior custo de produção, é um material não reciclável, alta temperatura de fusão e o tempo de produção maior. Já o policarbonato, ele vem para substituir a liga metálica por ser um material muito mais leve, ele também é isolante, ele é muito mais fácil de processar, é um material reciclado. Quando a gente fala na facilidade de processamento, a gente enfatiza mais a baixa temperatura de fusão do policarbonato comparado à liga metálica. E o tempo de secagem menor também. Então, ele tem um tempo de produção menor se comparado com as ligas metálicas. Já as desvantagens é que não pode ser polido, tem baixa durabilidade se comparado com a liga metálica.